O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos, como já fora dito, no 14º domingo do tempo comum, e neste mês que nós dedicamos a rezar e meditar um pouco mais proximamente do mistério do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o preço pelo qual nós fomos resgatados, nós fomos alcançados, nós merecemos, não como forma de pagamento, de alforria da escravidão do pecado, um metal ou uma pedra preciosa, um dinheiro muito poderoso, mas o precioso sangue de nosso Senhor. Este foi o preço pelo qual fomos alcançados, fomos resgatados, fomos libertos. E é esta a realidade que toda a liturgia, todo ano litúrgico nos quer ajudar a meditar, especialmente os domingos. Haja vista que aos domingos nós celebramos a nossa Páscoa semanal, ou seja, reavivamos, reiteramos, celebramos mais uma vez e todos os domingos a celebração, a memória pascal do Cordeiro. Sabendo desta realidade, antes de meditarmos este Evangelho, faz importante que a gente saiba o que nós escutamos nos últimos domingos. O domingo passado, apesar de a gente ter pausado a meditação contínua, do Evangelho de Mateus, semana passada, por ser São Pedro e São Paulo, nós meditávamos esta realidade. Mas, no domingo anterior, e se não tivéssemos celebrado São Pedro e São Paulo, nós iríamos escutar o finalzinho do capítulo 10 e o início do capítulo 11 do evangelista Mateus. Hoje é o capítulo 11 a partir dos versículos 25 até o 30. Houve no capítulo 10 o chamado dos apóstolos, Então Jesus reúne os discípulos, chama 12 apóstolos, mas envia os apóstolos e alguns discípulos para missão, para que fossem à frente dele, para que anunciassem a boa notícia do reino, para que promovessem a paz, para que fizessem acontecer aqueles sinais de Cristo, que Cristo mesmo iria realizar. E façam vós mesmos, vocês mesmos vão fazer, vão realizar aquilo que eu estava preparando de alguma forma, que eu preciso fazer de alguma forma em todas estas cidades. Como ele não teria tempo suficiente, hábil, para todas elas, então ele envia mensageiros seus, discípulos seus até aquelas cidades. Acontece que algumas cidades não receberam bem os discípulos, e no retorno eles meio que fizeram prestação de contas. Ficaram muito felizes com todas aquelas cidades que acolheram a palavra, o evangelho, a boa notícia do reino, mas também disseram a Jesus algumas cidades que não receberam aquele evangelho. Betsaida, por exemplo, que não acolheu, E Jesus então primeiro faz uma repreensão a estas cidades e agora começa a fazer um louvor. Há 3 tipos de confissão: a confissão da fé, que a gente chama profissão, Vamos professar a nossa fé. Isso é uma confissão de fé.
Também, no segundo momento, o segundo modo de confissão é a confissão dos nossos pecados. Então, reconhecer que somos necessitados, reconhecer que somos limitados, reconhecer quem realmente nós somos. E o terceiro modo, a terceira maneira de uma confissão é a confissão de ação de graças, a confissão de louvor, que é esta que nós escutamos hoje, né? Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Primeiramente, o que quer dizer quando Jesus louva o Pai, que Ele tenha escondido estas coisas? Que coisas são estas, né? Que é esta realidade que Jesus está dizendo que fora escondida aos sábios e entendidos? Sábios e entendidos, de modo especial aqui, estava direcionando aos fariseus e mestres da lei. Os sábios, os fariseus, os saduceus, e os entendidos, os mestres da lei, eles que entendiam acerca da lei. Que coisas eram estas? Aquilo que foi descrito pelo profeta Zacarias na primeira leitura que nós ouvimos hoje. Exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva. Aqui a primeira coisa, veja que quando Jesus nasceu, foi revelado a pagãos que ele havia nascido, mas ao povo de Jerusalém, que devia estar à espera do Messias, ficaram abismados, assustados quando foi revelado que Jesus havia nascido, né? Quando os 3 reis magos chegam em Jerusalém procurando o menino Jesus, eles ficaram todos assustados, né? Como que pode ser isso? Eles não estavam verdadeiramente à espera. O Senhor revela aos pequeninos, mas esconde aos sábios e entendidos. Mas, ao invés deles ficarem felizes por aquilo que tomaram conhecimento, ao contrário, mandam matar o menino, né? Herodes fala, olha, mate todas as crianças abaixo de 2 anos, porque eu não quero nem saber desse Jesus, desse rei Messias que virá a nós. Mate todos, não é? E então nós percebemos que o Senhor, o porquê, a razão pela qual o Senhor esconde estas coisas aos sábios e entendidos, aqueles que teoricamente estavam à espera do rei Messias. Continua ainda o profeta Zacarias. Ele é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, quebrará o arco de guerreiros, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar e desde o rio até os confins da terra. Veja que nós percebemos aqui todas as realidades de nosso Senhor Jesus Cristo. Estas coisas foram escondidas aos sábios e entendidos, ou seja, a todos aqueles que são soberbos, aqueles que estão inchados de si mesmo, a todos aqueles que são orgulhosos, a todos aqueles que estão preenchidos, estes o Senhor esconde, não porque Ele quer esconder de modo direto, mas porque a pessoa está tão cheia de si mesmo, que ela não vai deixar e permitir que o Senhor tenha espaço no seu coração. Havia antigamente, eu não lembro agora qual pintor, ele fez uma pintura daquela passagem de Jesus Cristo do Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato, se abrires eu entrarei e eu serei contigo e tu comigo. E nesta figura, nesta pintura que ele fez desta passagem, ele coloca Jesus à porta do lado de fora, batendo nesta porta, mas não tinha fechadura, né? E as pessoas, depois que a pintura ficou pronta, começaram a falar, olha, ficou linda a pintura, mas você esqueceu da fechadura, a porta tem que ter uma fechadura, né? E então ele disse, não, foi proposital. Jesus mesmo, através do evangelista São João, no livro do Apocalipse, diz, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. A fechadura está somente pelo lado de dentro, né? Você que precisa abrir e expulsar tudo aquilo que não pertence mais a você, ou seja, esvaziar de si mesmo, do pecado, da morte, da escravidão, para que o Senhor tenha espaço para entrar. Somos nós aqueles que abrimos a porta. Nós somos aqueles que temos a autoridade de fazer com que o Senhor entre em cada um de nós.
E é isso que o Senhor inclusive está descrevendo. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, nós, naquele instante, naquele momento, quando agimos na prepotência, quando agimos na vaidade, quando agimos na soberba, nós acreditamos que abarcamos tudo, toda a sabedoria, todo tipo de inteligência. Nós tivemos um filósofo chamado Avicena. Ele era, acho que muçulmano, se não me engano, e ele, aos 20 e tantos anos, né, ele falou assim: já li tudo que tinha direito, já cheguei à sabedoria suprema, não preciso mais nada, né? Já tinha entendido tudo. E encerrou mesmo as suas leituras, encerrou mesmo os seus pensamentos, só escrevia, porque chegou a entendimento que já era tudo suficiente, né? Tudo aquilo que ele leu, tudo aquilo que ele compreendeu, já era suficiente. Este nós considerávamos, né, o filósofo Avicena. E não é bem assim. O próprio Senhor está dizendo que Ele vai se revelando pouco a pouco, né? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E a quem o Filho revela? Ao pobre, ao necessitado, aquele que se faz pequeno, né? Por quê? O soberbo, o vaidoso, o entendido, o sabido, esse já sabe de todas as coisas, esse já entende todas as coisas, esse já se autoproclama, né, suficiente de todas as situações, autossuficiente em todas as situações, e por isso então, certamente não permitirá que o Senhor faça parte da sua vida. A gente até diz: os nossos corpos são templo do Espírito Santo, né? Nós somos casa de Deus. Mas quando o Senhor quer um espacinho, um canto na nossa vida, não, aqui a gente gostaria que ficasse tal coisa. Não, nesta área já está ocupada por tal situação. Esse lugar já tem espaço para tal pessoa. Então a gente vai delegando quais são os espaços que Deus quer se fazer. E gente, se eu digo que a casa, se o templo é dele, ele mora onde ele quiser, né? No espaço que ele quiser. Quando você lá na sua casa, né, quer mudar um móvel de lugar, você pergunta para uma pessoa que está visitando? Não. Se você é dono da casa, você vai mudar se você quiser, se você bem entender, não é isso? Se eu digo que sou o templo do Espírito Santo, que eu sou casa de Deus, então ele é morador e ele pode mudar as coisas da forma que bem entender. Ele pode colocar um móvel em qualquer lugar, ele pode colocar uma situação em qualquer lugar onde entende que seja melhor, né? Onde faça mais sentido, ainda que para mim, a princípio, naquele instante, naquele primeiro momento, pareça não fazer sentido, pareça não ter muita razão, né, naquele momento. O Senhor, portanto, recorda: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Vocês conseguem imaginar que o mesmo Senhor, o mesmo homem que disse, né, fez um chicote e mandou chicote no lombo daqueles que estavam, né, fazendo da casa do Pai um lugar de comércio, um lugar de ladroagem, coisa do tipo, também diz àqueles que se colocam cumpridores deste evangelho, desta boa notícia: vinde a mim vós que estáis cansados e fatigados pelos pesados fardos, e eu vos darei descanso. É o mesmo Senhor. Acontece, minha gente, que dizem, né, como aquela forma que aqui no Brasil nós costumamos dizer: enquanto se descansa, carregamos pedra, não é isso? Jesus está renovando essa situação. Depois de ter dito: vinde a mim vós que estáis cansados e eu vos darei descanso, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Acontece que todos nós somos convidados a não termos ombros vazios. Este é o problema nosso. A gente acha que ao deixar de lado as leis, os mandamentos do Senhor,
a gente vai ficar com o ombro vazio, livre, leve e solto. Mas acontece que nenhum ombro fica vazio, nenhum. Ou está acabrunhado com o peso do fardo, do pecado, da morte, do vício, né? Do diabo montado nas costas, ou está com a sua própria cruz. Não tem ombro vazio, não tem. Ou se coloca e entende como guia, né, o próprio Senhor, que dá sim descanso e fardos leves, ou estará montado sobre si a escravidão, o pecado, a morte, Satanás, o mundo, a carne, não é? É como se hoje em dia fazem essas escadas modernas que não colocam nem mais corrimão. Para que serve o corrimão? Para guiar o nosso passo, né? Para que a gente possa ser guiado de alguma forma. É mais ou menos isso que o Senhor está dizendo. Olha, não passa daqui, porque senão você vai se ferir, né? Não vai dar certo. Vai ser, se você passar daqui, você vai se estabacar lá no chão. Aqui é a mesma coisa, né? Nós não temos a grade. Qual a probabilidade de eu me ferir aqui em relação a lá? Muito provavelmente aqui tenha mais risco, né? Porque aqui provavelmente eu caia, né? E vou me estabacar lá no chão. Lá tem um parapeito, né? E coisas assim, para que ninguém caia. Esta é a razão que o Senhor está nos mostrando. Nós não estamos aprisionados, mas ao contrário, estamos guiados como se tivessem corrimão, né? Guiando, portanto, o nosso passo, o nosso caminho. Estas são são as leis do Senhor, os seus mandamentos. Por isso que é um fardo leve, por isso que é um suave jugo aquele de Cristo, né? Para nos fazer viver, para que consigamos ter vida em abundância, e não o contrário. Agora, se a gente fala assim, não quero esse corrimão, não quero ser guiado por Cristo, as chances, a probabilidade de uma queda cresce, né? Cresce. E ainda eu não tenho nem chances muito, né, de conseguir segurar em algum lugar. Lembram-se há alguns anos atrás, quando o padre Marcelo foi empurrado de um lugar alto assim, ele não tinha lugar nenhum para segurar, né? E por isso também nós que somos atingidos de todos os lados, o Senhor nos recorda, se estamos andando de acordo com a sua santa vontade, nós teremos certamente lugares onde nos agarrar, mesmo que atingidos, porque o próprio São Paulo vai dizer, atingidos de todos os lados, porém não vencidos, esta deve ser a nossa fé, este deve ser o nosso esforço, entender que nós todos precisamos buscar as verdades do Senhor através do seu coração. Precisamos nos colocar dentro do coração de Jesus para aprendermos na escola do seu coração, a sermos, portanto, mansos e humildes, a reconhecer que somos pequenos, reconhecer que precisamos nos esmagar para que o Senhor cresça, né? E o Senhor vai concedendo a alegria, vai concedendo a graça, vai concedendo o entendimento e a sabedoria, ao passo que a gente é generoso no tamanho do recipiente. Como assim? Como que nós podemos conhecer totalmente a Deus? É impossível. É como se fosse colocar todo o lago de Itaipu dentro de um balde. Cabe? Não, né? É impossível. Mas um pouco da água do lago de Itaipu colocar dentro de um balde é possível, certo? É possível, isso a gente consegue. Pois bem, é assim também que acontece a nossa relação para com Deus. Quanto mais generoso nós somos, como assim? Quanto mais pobres nos reconhecemos, pobres em espírito mesmo, não somos nada diante do Senhor. Quanto mais vazios nós ficamos, mais a água do seu Espírito Ele pode preencher, mais da água do seu Espírito Ele pode nos fazer transbordar, certo? É assim também que o Senhor vai se revelando a nós, todos aqueles a quem Ele conceder, diz o Evangelho. É assim que nós conhecemos a Deus, e a gente diz que só amamos aquilo que conhecemos,
Para isso, então, precisamos nos reconhecer pequenos, para isso precisamos nos reconhecer humildes, para isso precisamos nos reconhecer que nós não sabemos tanto assim, e aí na nossa pequenez, o Senhor vai nos enriquecendo, o Senhor vai nos transbordando com a sua graça, com o seu Espírito, com a sua misericórdia. Peçamos então a intercessão de Nossa Senhora, para que consigamos alcançar graça sobre graça e a generosidade de espírito na pobreza do coração de Deus. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,